Agora sim. Olá, olá a todos. Depois de mais de um mês de férias, Copa, estamos de volta com a segunda temporada de Entrevista com Researcher Top. Uma série criada para mostrar os caminhos reais de quem escolheu fazer pesquisa e a pesquisa hoje é parte da trajetória profissional. E para inaugurar essa segunda temporada, que vai ser feita com professores da UFMG, eu convidei o meu amigo Adriano Sabino para fazer parte. É uma grande inspiração, é um super pesquisador. E aqui nessa série, gente, como vocês já sabem, eu converso com pesquisadores sobre aquilo que muitas vezes não aparece no currículo: as escolhas, as oportunidades, as dificuldades, os erros, as mudanças de direção e os aprendizados que existem por trás de uma carreira científica. E eu quero começar essa segunda temporada fazendo um pedido para vocês que estão nos assistindo, que vai nos assistir, que nos ouve em alguma dessas mídias sociais, que compartilhe essas informações. Publique nos stories, envie para um amigo, porque vocês sabem, os algoritmos das redes sociais, eles são maldosos conosco, que somos pesquisadores, que não temos recursos financeiros para poder divulgar nosso material produzido. E só assim, só divulgando que eles vão pessoas. E eu tenho certeza, nós temos certeza que este é um conteúdo imprescindível para quem quer seguir carreira acadêmica. E eu espero que vocês se inspirem com a nossa conversa aqui. Espero que essa segunda temporada seja útil e principalmente que essas histórias cheguem a mais pessoas. Bom, começar apresentando aqui o professor. Mestre e doutor em ciências farmacêuticas pela UFMG e realizou pós-doutorado na Michigan State University, nos Estados Unidos, estudando resistência à terapia do câncer. É docente e pesquisador nas áreas de hematologia clínica, experimental e molecular, e líder do núcleo de pesquisa em oncohemato, desenvolvendo pesquisas principalmente sobre câncer, leucemia, biomarcadores laboratoriais e resposta à terapia. Ao longo da carreira, ele também incorporou diferentes fronteiras da ciência às suas pesquisas, incluindo genômica, proteômica, metabolômica, nanobiomateriais, terapia celular e bioinformática. Adriano também tem uma importante trajetória na gestão e formação de pesquisadores. Ele já foi chefe de departamento também, coordenou diferentes vezes o programa de pós-graduação em análises clínicas e toxicológicas e orienta vários estudantes de mestrado e doutorado em diferentes programas de pós-graduação, não só o ACT. É ainda o idealizador e coordenador de um importante laboratório que ficou muito conhecido durante a pandemia da Covid, que foi o Laboratório Institucional de Pesquisa em Biomarcadores, o LIMBio. Esse laboratório aqui da Faculdade de Farmácia integrou a rede ampliada de laboratórios de apoio ao diagnóstico molecular da Covid e, durante a pandemia, também coordenou o Comitê de Apoio ao Diagnóstico da Covid da UFMG. Sua trajetória conecta pesquisa básica e translacional, inovação, formação de pesquisadores, gestão acadêmica e resposta a problemas concretos de saúde. E é justamente sobre o que existe por trás dessa trajetória que nós vamos conversar hoje. E eu começo com uma pergunta que eu sempre faço para todos que sentam aqui nessa mesa, né? Como que começou? Quando foi que o Adriano, o menino Adriano, decidiu que queria se tornar um pesquisador? Ou foi por acaso, ou foi planejado? Como que isso aconteceu? Então, Cris, né? é, Primeiramente agradecer o convite. Assim, para mim ficou muito claro que eu gostaria de fazer pesquisa quando eu estava no segundo período de farmácia. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica num laboratório de química orgânica. Inicialmente foi minha primeira experiência. E além de estar num laboratório de pesquisa, eu tinha as inspirações que eram meus mestres professores. Então, assim, eu ainda peguei uma parte, assim, uma época que na UFOP os professores davam aula no tablado.
E, O que que é e, aula no tablado? e Eu eu, não sei. é, e eu via né, os professores lá dando aula e ficava maravilhado com a docência e Tablado é o quadro, aquele quadro verde ou chão, chão? chão, Chão de madeira, chão de sim. madeira. Entendi. Aí, E quadro era. giz, né? E o professor subia lá para poder falar e tal. Entendi, Era entendi. até É quase um auditório, É, né? sim, sim. Entendi. Meu sonho da aula no tablado. E eu via, principalmente né, o professor Thanos Nagem, que foi meu orientador de iniciação científica, eu via ele dando aula, escrevendo no quadro, e a partir daquele momento, no segundo período de farmácia, eu falei para mim mesmo, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser, minha inspiração, meu professor, Mas o e que que te encantou mais? A docência, ele ser pesquisador ou aquele conhecimento, a inteligência? O eu que acho que foi? foi um mix de tudo, com o conhecimento, né, a didática, e eu já estava me vinculando ao laboratório de pesquisa, eu ficava fascinado, né, segundo período, você está chegando praticamente na universidade, então, né, eu não tinha muita noção, mas comecei a frequentar as reuniões e frequentar o grupo e tinha as aulas, é, então, eu acho que é um mix de tudo, assim, o encantamento com aquele mestre que estava lá na frente, falando com uma didática tão boa, né, de um conteúdo tão difícil, que era a análise orgânica, enfim, e a oportunidade. E Mas aí foi você nesse. falar que é uma característica nada do pesquisador, curiosidade? A Sim, maioria das é a vezes, maioria né? das vezes. Então, o pesquisador ele está sempre se desafiando o tempo inteiro. Uhum, O tempo inteiro. Então, acho que isso que move a gente. Então, já naquele segundo período, no início do curso da graduação, eu já tracei, eu tive sorte assim, de ter me identificado e já tracei assim, eu quero fazer isso. Eu legal. quero ser pesquisador. Eu sempre, mesmo antes da faculdade, no ensino médio, eu gostava daquelas aulas de ciência, ajudar o colega e tudo. Uhum, Então, assim, eu sempre gostei de dar aula, mesmo da época de ensino médio. uhum. E aí, quando eu entrei para o universo da universidade, eu fiquei encantado. Falei, é aqui que eu quero estar. Era Então, possível. era possível. Então, fui, né, não tinha noção do que era fazer mestrado. Estava no início da graduação. Uhum, O que é mestrado, o que é doutorado. Eu falei assim, ó, eu vou seguir todos os passos. Eu vou seguir todos os passos. E assim foi. Tracei essa meta, né? E graças a Deus foi caminhando e as coisas foram acontecendo. entendi. E motivado pela curiosidade, né? O pesquisador, ele é curioso. Aí na graduação você começou a fazer iniciação científica com esse mesmo professor ou não? Já foi em outra Sim, área? não, fiquei com o professor Thanos do segundo ao 10º período. O meu curso Uhum, de farmácia todo, eu fiquei na química. na química, E no quando laboratório. foi que você se desbandou? Então, né, a minha formação é do currículo anterior, farmácia, bioquímica, e eu optei por análises clínicas. Tipo, tinha muito interesse também na questão do paciente, do diagnóstico clínico laboratorial. E quando eu comecei a fazer as disciplinas de análise clínicas, me apaixonei com a hematologia. Entendi. Então, eu falei assim, é aqui que eu quero trabalhar. Mas não deixei a química de lado, nós vamos chegar Uhum, lá. Mas, e aí eu me identifiquei, falei assim, ó, é hematologia, eu quero trabalhar com hematologia. uhum, Foi aí que começou. Né, e já no laboratório, durante a graduação, a gente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isolamento de produto natural, que era a linha do professor, uhum, e tive a oportunidade de trabalhar um pouco com síntese orgânica, de fazer, né, modificar moléculas. uhum, Aquilo ali foi me encantando e, ao mesmo tempo, eu ficava pensando assim, eu tenho que testar isso. uhum, Aí veio a parte biológica. Então, a gente não tinha isso lá. Inclusive, eu era mandado para cá, para a UFMG, para os colaboradores dele aqui. E eu ficava assim, um dia eu ainda vou testar, eu vou montar e vou testar isso, juntar química, como farmacêuticos, né, de formação, eu vou juntar química com o biológico. E aí eu me identifiquei com a hematologia, vou trazer
esse desenvolvimento, essa parte do desenvolvimento de fármaco, além dos biomarcadores, claro, Uhum. com foco em doença hematológica. Então, quando eu comecei a fazer análise clínica, eu tracei isso. Falei, Legal. um dia eu vou juntar isso. E aí foi o que eu tracei e foi seguindo, e, né, e me qualificando e cheguei onde nós estamos hoje. Era claro na sua cabeça isso que você queria, ou você está reconstruindo e vê que foi seguindo esse caminho? Porque uma coisa que eu vejo muito nos alunos, nos estudantes, principalmente da graduação, é essa ansiedade. O que que eu vou fazer? Qual o caminho seguir? E aí faz, por exemplo, e depois vê outra área, fica em dúvida. Para você, era claro? Sim, para mim, é assim, ficou claro, eu fui tendo as oportunidades, né? Uhum, Então, para mim, quando, né, primeiro, passando pelo laboratório de química e fazendo as disciplinas de análise clínicas, a partir do momento que eu comecei a estudar as células do sangue, os processos, enfim, naquele momento ficou claro para mim, claro, não é mentira, ficou muito claro para mim que era o caminho que eu ia trilhar, que eu ia fazer. legal, Isso legal. aí foi realmente ficou claro para mim, assim, eu tinha um propósito. E aí você veio para Belo Horizonte para poder, você fazia um FOP, aí você veio para cá para fazer o mestrado e doutorado aqui. Isso. É, eu tenho assim, né? Eu tive a oportunidade, quando eu me formei, é, eu não vim imediatamente para a UFMG. Hum, O processo seletivo do mestrado ele seria no ano seguinte, eu me formei no segundo semestre, então eu tive a oportunidade, eu fui para o mercado de trabalho, eu uhum, fui, na verdade, para o interior, uhum, onde eu fui, trabalhei por um ano e pouco, como farmacêutico, técnico responsável em uhum, drogaria e uhum, também sócio de um laboratório de análises clínicas. uhum. Então, era o próximo, então, né, a drogaria praticamente em frente ao laboratório, então eu era dono junto com, né, com outro colega do laboratório e era responsável técnico da Qual cidade drogaria. foi essa? Curiosidade. Água Boa, Água Boa. perto de Capelinho. Ah, tá. Então, Indo para o norte de Minas, né? isso. Fiquei lá nesse período e, ao mesmo tempo, eu já tinha esse propósito né, de planejar, de fazer a pós-graduação, fazer o mestrado. Naquele período, entrei em contato aqui com o professor Lauro, o saudoso professor Lauro, né, que é uma inspiração, depois se tornou um grande amigo também. E comecei, né, a conversa e, ao mesmo tempo que eu estava lá trabalhando, né, a prova, inclusive, era uma prova difícil de ciências Super. farmacêuticas, voltei assim, estudar, levei material, igual você faz preparatório para cursinho. Uhum. Então, todo dia depois do trabalho, eu pegava o material de todas as matérias que caíram nas ciências farmacêuticas, estudei, fazendo resumo, 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 e passei esse tempo, então, tendo a experiência da prática do mercado, né, de trabalhar, principalmente numa cidade do interior, com o laboratório clínico e com a farmácia, e ao mesmo tempo fui me preparando, fui estudando, fazendo resumo e anotando, igual a gente na época de cursinho que a gente estudava para vestibular. E aí, no ano seguinte, eu vim fazer a prova e fui aprovado. E aí eu larguei assim, né? Eu tinha o propósito de fazer o mestrado e retornei. Falei, não, o meu propósito eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Inclusive, à época, do ponto de vista financeiro, eu estava bem lá, Uhum. estava bem. E assim, foi pelo propósito. Voltei para cá com o pouco da economia que eu tinha poupado e vim para cá, inclusive sem bolsa. Nossa. E fiquei um ano sem bolsa, as minhas economias. Então, você vê, eu tinha uma situação relativamente estável lá. Que te deu tranquilidade de Que ficar um me- ano? Nossa, que é, graça. exatamente. Então, né, eu estava fazendo, né, uma coisa que eu gostava e gosto, essa conexão com o mercado, conexão com o paciente também, né? Uhum. Muito antes de ter essa questão do rol da farmácia clínica, já trabalhava com atenção farmacêutica, com assistência, com um trabalho na época lá vinculado com a prefeitura municipal da cidade, com o plano municipal de saúde, a assistência. Então, não era nem definida essa questão da farmácia clínica, né? Então, gostava muito do que eu fazia e a parte do laboratório também, né?
muita coisa de bancada, né? Hoje que tá automatizado, era muita Tudo coisa, manual, tudo pipetando. manual ou semi-automatizado. Mas tinha esse propósito, eu queria fazer a pós-graduação, eu queria fazer mestrado, doutorado, eu queria ser pesquisador. Então, foi uma opção. Tinha a oportunidade de continuar crescendo lá, tinha uma boa oportunidade, mas eu tinha um propósito, eu queria ser pesquisador. Pesquisando. É interessante você comentar essa questão da prova, que na época que eu vim fazer mestrado, eu vim da Newton Paiva, graduação e tal, Hum, mas sempre fui da área de saúde pública. Nunca gostei dessa área de química. Essa semana eu estava lembrando, foi a única matéria que eu tirei 60. Eu nunca fui reprovada em nada, mas uhum, ficar com 60 foi química farmacêutica. Foi a única que eu passei raspando. Mas aí eu vim fazer a prova de ciências farmacêuticas, assim, vou tentar porque a que eu queria mesmo era saúde pública, que era num momento diferente. uhum, Acho que era no meio do ano e essa era no final. E sim. o professor Francisco Acúrcio, também saudoso Saudosa. Acúrcio, orientava nos dois programas. Eu fiz para poder ver. Gente, eu não tive coragem nem de escrever na prova. Eu preferi entregar. Falei, não, isso aqui não é para mim, não. Prova Isso bem aqui não é para mim, não muito difícil. tinha noção que era É, daquele nível. é. Assim, sim, pelo amor, entreguei. Aí fui fazer lá na medicina, lá era saúde pública, aí Uhum, para mim era tranquilo. O problema não era a questão aberta, não era sim. conhecimento, era a A área. área. Nossa, e se ele não orientasse, eu ia ter que estudar, morrer de estudar, porque eu também, como você queria, já tinha Sim, definido sim. que eu queria seguir essa carreira. E foi muito interessante, porque eu descobri também que eu queria ser pesquisadora por influência dos professores. Que eu falo, Uhum, gente, é chique demais, eu quero ser assim. é. Essa pessoa inteligente que viaja o mundo inteiro, que sabe tudo sobre tudo, que não fala bobagem. Uhum. Depois me descobre que fala, né? Mas tudo bem. Ah, Cara, e fala um pouquinho sobre a sua pesquisa, o que que é a sua principal linha de pesquisa hoje, principalmente que vão ter pessoas que depois de ouvir aqui vai sim, querer te procurar, vai se inspirar nessa área e tal. sim. Então, e aí, então, vindo para cá para fazer o mestrado, né, no laboratório de hematologia, com a professora Graça, com a professora Lucy, o Lauro, o projeto, eu fiz o mestrado e o doutorado na área de trombose e hemostasia, na parte de coagulação. Uhum, E foi naquele momento que eu tive o contato, além de trabalhar com o que eu queria, eu tive o contato com a ferramenta da biologia molecular. Então, né, e a gente trabalhava com os pacientes, que eu trabalho até hoje com os pacientes do Hospital das Clínicas, só que era no ambulatório de hemostasia e coagulação, uhum. onde comecei a aprender né, a fazer uma PCR, as técnicas de biologia molecular, ao mesmo tempo ter o contato direto com o paciente, então a gente fazia muito atendimento em ambulatório, a coleta do sangue do paciente, a abordagem com o paciente. E Então, de fato, você conectou, né, o atendimento ao sim, paciente com os sim, exames. Muito interessante. exatamente, Muito. exatamente. E aí, com as ferramentas moleculares na época, né, a proposta era, por exemplo, não, né, a proposta foi a gente trabalhar com identificando mutações e polimorfismos nos pacientes que tiveram trombose, que era, né, conhecido como pesquisa de trombofilia, o risco da pessoa ter a trombose ou um risco aumentado se tem determinada mutação ou não. Foi aí meu primeiro contato com a metodologia científica, com a execução de laboratório, a PCR, né, já PCR convencional, já está na era aí de PCR tempo real, que já está na era do sequenciamento. Mas foi meu contato com a PCR convencional, fiz muito gel de poliacrilamida, aprendi muito. E aí começaram, né? Veio esse trabalho. E o bacana era o seguinte, né? A gente faz pesquisa, e eu trabalho sim dessa forma até hoje, mas nós trabalhamos com os nossos pacientes do SUS. Uhum, Então, sempre foi no sentido de trabalhar, de gerar os dados. Por exemplo, estava detectando mutações e polimorfismos. A gente sempre liberou esse resultado, não é um laudo, obviamente um laudo
né, financeiro, né, nem o propósito, mas um reporte de pesquisa. A gente sempre incluía os pacientes do SUS atendidos lá e gerava os resultados e voltava esses resultados pro médico assistente, né, pro Uhum. hematologista. Então, foi nesse momento, inclusive, que a gente via assim, a mudança de conduta terapêutica. Hoje nós estamos aí, né, na era da medicina de precisão, terapia individualizada, o foco ao paciente, que sempre foi, não tinha essas denominações, mas sempre foi. Uhum. Então, a gente fazia que as pesquisas voltavam com resultado. Eu acompanhei de perto o ajuste da farmacoterapia, da terapia, principalmente com o Marevan, que é a faixa terapêutica ela é ampla de paciente Uhum. para paciente. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de gerar os dados, detectava a mutação, conferia risco ou não, e aí, com aquele resultado, o hematologista ajustava a dose, ou, dependendo, né, mulheres na época, em idade fértil, o histórico familiar, então já fazia. Aí era né, aconselhamento genético, porque aí trazia as famílias para fazer também. Então, assim, eu tive a oportunidade de ficar na assistência com o paciente e gerando o resultado que direcionava, melhorava a conduta terapêutica, do médico. Uhum. Então, essa foi, né, o meu contato, o meu projeto de mestrado e doutorado. Tive a oportunidade, né, eu falei, as coisas vão acontecendo e eu me sinto privilegiado, porque uma das grandes dificuldades que a gente trabalha com amostra, né, com paciente, é a amostra biológica. Uhum. E eu fui privilegiado, porque a gente tinha muito paciente. Então, eu ia Uhum. lá, coletava as amostras junto com Uhum. o pessoal do laboratório, do hospital. Então, eu tive uma casuística, um N muito bom. E aquela época, como eu falei, né, estava sem bolsa de mestrado. Os desafios, começando o mestrado, eu por não ter bolsa disponível, eu fui trabalhar como responsável técnico numa drogaria lá em Birité, pegava 2 ônibus, chegava à tarde para poder assistir a aula com salgado na mão, que não dava tempo de almoçar. Final do dia, estava 6, 7 horas da noite, até meia-noite, 1 hora no laboratório fazendo experimento, para levantar no outro dia, 4h30, 5 horas, para poder pegar o ônibus e ir né, Uhum. pro trabalho. E aí isso foi nessa dinâmica e a coisa foi funcionando, e obviamente porque eu tinha um propósito também, eu fechei o mestrado com 1 ano e meio. Entendi. 1 ano e meio. E aí as coisas vão, né, a gente vai correndo atrás, as coisas vão dando certo. Já no final do mestrado, que eu tinha terminado com 1 ano e meio, eu tive o privilégio né, não vou falar sorte, eu tive muito paciente, a casuística estava muito boa, as reações estavam funcionando, enfim. E você é muito dedicado, né? Dedicado É, na escrita, no trabalho, exatamente. E aí, trabalhando dia e noite, né? olha só para você ver, como eu terminei o mestrado antes do prazo regulamentar, não tinha bolsa de doutorado no programa, mas como eu terminei antes, tinha um incentivo da CAPES. Eu Hum, ganhei uma bolsa prêmio de doutorado que luxo. para poder Legal. continuar no doutorado, porque eu tinha finalizado antes de 24 meses. Então, Uhum. eu ganhei, né, fui, né, com essa bolsa, que não tinha bolsa disponível, mas era tinha esse coisa da Uhum. CAPES, que se integralizasse antes. Então, aí eu já recebi a bolsa de doutorado, emendei no doutorado. Legal. Nesse meio tempo que eu estava trabalhando na drogaria, tive a oportunidade né, até sair a bolsa de mestrado, que foi 1 ano depois, antes de avançar para o doutorado. Eu trabalhei num laboratório clínico grande aqui em Belo Horizonte, no setor de hemato. Uhum. Essa experiência prática ela é fantástica, porque você não Sim. fica só na teoria. E aí, emendei no doutorado, e aí as coisas vão acontecendo. Naquele meio tempo, já estava avançando o doutorado, eu passei para professor substituto na UFOP, onde eu me formei, voltei como Uhum. professor de hemato. Legal. Fiquei lá por 2 anos também e fui avançando no doutorado. E aí, como eu estava com o meu projeto seguiu na área de trombose e na área né, de coagulação, eu consegui finalizar assim, né, o doutorado com 3 anos e meio, assim, as coisas foram fluindo. E, e aí, naquele tempo, aí terminando, né, como professor substituto, né,
dar aula de especialização, com a indicação dos meus mestres, Graça, Luci, enfim. Uhum. Comecei a dar aula na especialização de análises clínicas. Aí comecei a viajar, assim, né, de final de semana, com Governador Valadares, Teófilo Otoni, Montes Claros. Então, cheguei a dar treinamento em hospitais para os técnicos, Uhum. como fazer um coagulograma, como... Então, assim, aí as coisas foram acontecendo. E Uhum. eu nunca mais esqueci a palavra da Lucy. Passou o cavalo arriado, sobe nele e vai. Então, as oportunidades. É muito interessante essa frase, porque muitos dos pesquisadores que vieram aqui na primeira temporada falam disso, de estar preparado para a hora que o cavalo passar, você só pula, Sim. fica sempre preparado. Então, essa coisa que você fala assim, ah, as coisas andaram, andaram nada, cara, você dedicou Tem uma dedicação. Muito lindo. quase. O tempo inteiro se dedicando, dedicando, porque é uma fase de muito investimento, Sim. né? É. Assim, sem romantizar, você foi você trabalhava em Ibirité, dormia pouco e tal. Não é bonito isso, não. É horroroso. Sim. Mas foi o instrumento que você conseguiu para poder investir no seu futuro. E a gente Exatamente. sabe que esse investimento ele tem data para acabar. E mais ainda, a gente sabe que tem um retorno garantido. Sim. A gente sabe que você investir em educação, em pós-graduação, eu tenho certeza que você vai ter retorno. Não tem aquela Sim. história, ah, fulano tem pós-graduação e está desempregado. Gente, tem outra história aí. Sim. Entende melhor essa história, porque É. hoje quem tem pós-graduação no Brasil consegue uma inserção boa, Consegue né? sim. E aí, só a questão da linha de pesquisa, né? A minha linha de pesquisa principal que eu trabalho hoje, que é uma paixão também, é a oncohematologia. Uhum, Então, veja bem, o mestrado e doutorado foi na área de coagulação, na área de trombose, mas desde quando eu cursei hemato, eu me surgiu um interesse na área de oncologia também. E aí, eu tinha o propósito. Então, até em termos de produção científica, né, que é a nossa moeda, assim, né, da produção científica, uhum, no início da carreira até entrei um pouco numa latência, porque eu criei 200 em departamento, não uhum, tinha. uhum, E aí, como eu tinha feito, né, o mestrado e doutorado na área de trombose e hemostasia, câncer e trombose caminham juntos. uhum, Câncer, trombose e inflamação. Eu falei, uhum. eu vou juntar essas áreas. Legal. Aí eu comecei a trabalhar além da parte de coagulação, eu comecei a trabalhar com os pacientes da oncohemato, Uhum, leucemias e linfomas, e tendo as abordagens com foco na oncohematologia, uhum, né? Então, é assim, se a gente pegar metodologias, biomarcadores, tudo muito amplo, mas qual que é o foco? A verticalização, oncologia, uhum, oncohematologia. uhum. Desenvolvimento de fármaco, moléculas, modelo oncohematologia. Ciências ômicas, essas ômicas, né, que a gente faz, metabolômica, proteômica, que é, que é screening, é uma coisa muito ampla também, mas onde? Na oncohematologia. Uhum, Então, eu fui, ao longo desses, né, um pouco mais de 20 anos, eu fui direcionando esse foco né, e criei essa linha de pesquisa que está até hoje, né? E uhum, é a minha grande paixão de trabalho, né? Não vim imediatamente para a UFMG, uhum. né? Meu primeiro local de trabalho foi a Federal de São João del Rei, e aí depois que eu fui aprovado no concurso que eu voltei, e aí comecei a linha do Zé, você tinha bagagem, né? Uhum. Já tinha a linha de pesquisa, inclusive na área de coagulação, a professora Graça, o professor Luciano Cico, a pré-eclâmpsia, com mediadores. Falei, não tem, vou criar essa linha de oncohemato aqui. E aí, graças a Deus, deu certo. Legal. E, bom, você tem uma carreira, assim, brilhante, né? Graduação, depois mestrado, doutorado, fez o pós-doc, ou professor visitante em Michigan, hoje professor titular. Você chegou aonde você queria, ou você ainda tem aí um caminho que você planeja para poder alcançar um lugar onde você queira chegar? Sim. Então, né, é, do ponto de vista da carreira, né, a gente
Eu fiz minha última promoção a professor titular. Mas a gente não para, né? Por mais que você fale assim, eu tenho que, vou diminuir, eu vou. Mas o pesquisador, a gente é inquieto, assim, né? Então, assim, às vezes você passa 2, 3 dias, você já está buscando novos horizontes, né? E eu, São as férias para a gente ter novas ideias, né? novas ideias. E é uma coisa assim, fica até um clichê, mas é assim, porque a gente lida com a fronteira do conhecimento, né? Então a gente sempre está buscando desafios. O que eu sempre falo, assim, quando eu tenho, né, a gente tem essas conversas, enfim, eu estou muito satisfeito, eu estou muito realizado. Eu sou professor, uma coisa que me dá mais prazer é estar em sala de aula. Fazer pesquisa, então, nem se fala. O que eu vejo, assim, eu poderia ter feito mais. Aí nós vamos pegar um outro caminho, que é a questão do investimento em educação e em pesquisa, que é a continuidade, que é uma coisa que eu acho que até tenho conversado recentemente com os colegas, é a continuidade, é o investimento naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, assim, eu estou muito satisfeito, muito realizado, mas eu considero que pelo meu ritmo, se eu tivesse mais, né, investimento, com todo mundo, né, eu poderia ter feito mais, muito mais, Esse é um sabe? grande problema, né? No Brasil, trabalhar com pesquisa é uma resistência. A gente vai resistindo. Exatamente. E eu acredito que, assim como para mim, eu acredito que essa seja uma das grandes dificuldades da carreira, é obter recursos para pesquisa. Eu já tenho um bom tempo que eu não recebo recurso voltado para minha pesquisa diretamente. E Eu vou pegando ali com os trabalha, amigos, né? Os primos ricos, ou o professor trabalhar Augusto, em e rede, né? trabalho em rede, porque é muito difícil, é muito pouco dinheiro, então a gente fica brigando um edital com os colegas, né? Assim, concorrendo mesmo. E isso é desumano, porque a gente vai ficando cada vez mais frustrados, Cansa, você publicar e não consegue. Aí a gente vê outros grupos do exterior que tem muito dinheiro, publica facilmente. Uhum. Assim, como que você lida com isso, assim, com os nãos da ciência, assim? Eu já ouvi muita raiva sua disso. Hoje, como que você tá? Ai. Sim, o que a gente mais tem é não, né? Mas eu falei assim, o brasileiro, o pesquisador brasileiro, ele tira leite de pedra. Então, assim, essa questão, eu só tenho, né, a minha carreira hoje, nesse que eu considero patamar, é devido às colaborações, a pesquisa em conjunto. Não, assim, tem uma coleção de pareceres de não. Se a gente mostrar, falei, a taxa de Um sucesso portfólio. é um portfólio de não. Entendeu? Ai. Mas, né, e início da carreira, eu até brincava na época, assim, eu falava assim, se a minha esposa visse a quantidade de boleto que eu já paguei particular, na época, de um nitrogênio, um CO2 para manter cultura de célula. Então, o começo é porque a gente é persistente, a gente quer mesmo, né? E o Brasil, assim, o pesquisador brasileiro, ele é eclético, ele se adapta, ele vai, ele corre atrás. Não existe produção relevante individual, tem que ser em colaboração, em rede, Uhum. né? Aliado mesmo tendo recursos, a produtividade ela vem em trabalho colaborativo, em rede. Então, Falando nisso, você foi para Michigan. Essa parceria, essa colaboração internacional, ela foi importante para esse crescimento depois que você voltou? Eu sei que você já estava num processo muito de subida, mas o que que significou a internacionalização para você? assim, foi uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Desde o aspecto científico até o aspecto cultural, né? Você está indo para um outro país. é, Antes de ir para lá, efetivamente morar lá e fazer o pós-doutorado, essa conexão surgiu do ano anterior, que eu tinha estado lá por uma semana e duas Uhum, semanas, aí que foi a conversa. É muito bom, um aprendizado muito grande, mas e me fez perceber uma coisa que eu tenho falado também com os colegas e até mesmo nas reuniões que a gente tem, né? Eu acabei de retornar de uma avaliação aí de projetos da FINEP. uhum.
essa estadia fora do país me fez ver uma coisa. A gente não perde em nada em termos de expertise e atualmente em termos de parque tecnológico. Não Legal. perde em nada. Eu acho que o diferencial sempre. Aí a gente volta para a questão do financiamento. É Uhum. a continuidade dos projetos. A soberania tecnológica, a soberania científica, ela vem, você pega essas universidades centenárias ou milenárias, assim, que é um fluxo de contínuo de investimento. Uhum. Então, acho que o nosso aqui não é falta de cérebros, de expert. Uhum. Nos últimos 15, 20 anos, houve um investimento, e aí ainda há, na compra de equipamentos. Então, assim, a gente está com um impacto tecnológico tremendo. Uhum. Agora, a continuidade do investimento para você seguir aquilo, né, um potencial de gerar um produto é 15, 20 anos, né? Então, não é um projeto que você aprova de 36 meses que você vai ter um entregável. Uhum. Então, esse é que eu acho que falta. O resto, a gente está no mesmo nível na minha avaliação. Tá? Então, Legal. então assim, isso foi o que me marcou de trazer, tipo, né, oportunidade, mantém contato lá ainda, Uhum. né? Mas isso foi a percepção que eu tive. Falei, gente, a gente, expertise, Começa a valorizar equipamento, mais, é né? valorizar mais. Uhum. E é uma coisa que é difícil, porque o recurso também, né, por mais que fala, são muito pesquisador para pouco recurso. Uhum. E o mapeamento e a continuidade, que eu acho que é o mais relevante, assim, a gente, para ter continuidade. Você ter um kit saindo aqui, você ter um fármaco nacional produzido aqui, você tem que plantar isso 30 anos atrás. E a Uhum. gente não, a carência é da continuidade de investimento Uhum. numa linha sequencial. Agora o resto, eu acho que a gente está bem. Você falou uma coisa interessante. Você falou assim, olha, é pouco recurso para muito pesquisador, mas ao mesmo tempo não é muito pesquisador. Nós temos muito, Pois tá é, uma carência. Você então, vê, eu não sei no seu é, programa, mas aqui tem mais de 3 anos que há menor demanda do que oferta. sim. Então as pessoas concorrem com elas mesmas. Eu acho Isso não quer dizer que não vai ter, que vai ser eu acho aprovado que no final, acaba, viu, gente? Você concorre com você mesmo e é muito competitivo. é, Mas faltam pessoas que queiram, de fato, vir para a área da pesquisa. sim. Assim, tá internacional isso. Eu tenho percebido isso na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui, né, quando a gente fala assim, sobra, não, é porque falta mesmo recurso, Falta recurso, exatamente. investimento. Isso que eu ia falar. Acho que o principal é recurso. Uhum, É recurso. Por isso que eu sempre coloco assim, eu poderia ter feito mais. E a uhum, gente faz mais. uhum. Mas depende do recurso. É porque ciência, assim, eu acho que, na minha visão, assim, ciência é a arte de errar e achar lacunas para você cobrir aquela lacuna. Não quer dizer que isso é só inédito, uma coisa que você está inventando, mas você acha lacunas dos processos e tenta preencher. Só que para você chegar nessa lacuna e tentar propor uma solução para aquilo, você erra muito antes. Uhum. Então, aí é o investimento. É o investimento. Fala assim, o produto biotecnológico que está hoje, mas foi feito em um ano. Não foi. Aquilo ali tem uma plataforma sendo investida ali há 30 anos, 20 Uhum. anos, para chegar naquele nível de maturidade que o cara fala, ó, saiu uma vacina, saiu um biotecnológico em um ano. Não foi um ano. Então, acho que é isso que a gente. É a continuidade dos processos e a continuidade no investimento. Esse que é o O ponto mais principal. importante. Aí a gente faz muito mais. Sabe? É, Voltando, o público que nos assiste são pessoas que querem seguir a carreira acadêmica, estão buscando aí um mestrado, buscando um doutorado. E você já esteve nos dois lugares, tanto de orientando quanto de orientador. É importante saber escolher um orientador? Ou não? Você entra no programa, vai e é isso mesmo. Não, eu acho, assim, eu acho importante você escolher o orientador, mas até mesmo, não só o orientador, é essa questão da identificação diária. E que a gente vai descobrindo. Não é que diz assim, eu já estava definido que eu iria fazer farmácia
que eu iria focar na hematologia e oncohematologia. Primeiro fui pelas áreas de afinidade, eu gostava muito de química e matemática, e aí a química, né, foi que eu me identifiquei muito, e aí veio a parte biológica, a parte de, né, de análises laboratoriais e descobri. E aí eu, obviamente, fui procurar um orientador vinculada à área que eu tinha interesse. Então, acho que é um casamento das duas coisas, né? É, que eu falo com os meus alunos. Olha só, eu tenho projeto dentro da oncomatologia, que por si só está de bom tamanho, porque nós estamos falando de pelo menos umas 100 doenças diferentes, quando você fala Uhum, leucemia, linfoma. Falou, ó, dentro desse aqui eu tenho projeto, né? A gente pode trabalhar no projeto. Agora, uma coisa que eu falo com os meus alunos, você tem que ter prazer naquilo que você faz. Não é só para, eu só tenho esse projeto para fazer. Então, é uma combinação da área que você vai se descobrindo, e, obviamente, com um orientador que trabalhe naquela área, e que você também tenha prazer naquilo que você está fazendo. Porque se uhum, você não tem prazer e a vontade de crescer naquilo que você está fazendo, não vai ser bem feito. uhum, Por mais que chega, eu quero titular e tudo, mas aí a gente tenta conciliar, é o que eu falo com os alunos. uhum, Você tem que ter prazer naquilo que você faz. Te agrada. Eu gosto muito de ouvir também os alunos. Mesmo até o candidato que me procura, estou com intenção, gostei da sua área. Eu falei assim, ó, você tem que ter prazer naquilo que você faz. Eu posso te dar, criar 10 projetos aqui e te dar para você fazer. Mas a pessoa já está vindo com um background de ter, que seja numa iniciação, ou teve um contato, fez uma visita técnica. Nossa, eu achei demais essa área. Eu falei, ó, será que eu tenho metodologia aqui para fazer isso? Se tiver, aí a gente alinha. Então, eu sou muito de escutar os alunos isso. também, os candidatos ou o aluno, e até mesmo durante a execução do projeto, eu tenho um propósito, eu tenho a linha, mas eu me defino hoje, eu acho que assim, eu sou explorador. Eu sou um explorador de tudo. Lógico, com foco Explorar temática. mas com foco na oncologia, na oncohematologia. E às vezes, tipo assim, se tem uma metodologia nova, o candidato ou o aluno. Eu falei, se der, dá para a gente fazer isso? Eu falei, eu acho que dá. Então vamos explorar? Lógico, vamos primeiro ver se tem lacuna aí na literatura para a gente tentar suprir. Então, assim, cabe, fechando, eu acho que os dois. Uma coisa que te dê afinidade e também um orientador que trabalhe na área e nesse que te dê prazer de trabalhar também, entendeu? Essa coisa dele falando que está aberto às possibilidades, a explorar e tal, eu estou tentando trazer ele um pouco aqui para ajudar a gente nas pesquisas sobre cannabis, avaliar os perfis com a resposta terapêutica. Então, esses É, são nossos projetos, esperando recursos sim. financeiros para poder conseguir. Uhum. Isso é importante. Uma coisa que eu ouço muito de muitas pessoas, né, já tem vontade de fazer pesquisa, mas sente aquela coisa assim, eu não sei se eu sou bom o suficiente, se eu sou inteligente o suficiente. O que que você diria para uma pessoa dessa? Que tem que tentar e tem que fazer. Sabe um exemplo claro disso? Nunca fui, né, de ser aquele aluno de nota de 10 e 10. É, Veio de Ouro Preto, cara. então, assim, eu acho que você tem, né, como qualquer processo, você tem aquela fração que aquela pessoa que é super inteligente, que destaca e tudo. Você tem aqueles que têm maior dificuldade e você tem a média. Se você Uhum, olhar uma distribuição, perfil de distribuição normal. Eu me considero que eu sempre estive na média, mas aí é correr atrás a e, diferença, e as correr atrás. oportunidades. Eu acho que mesmo, né, eu acho que não existe assim, eu não sou inteligente para isso. Dá oportunidade para a pessoa. Lógico, ela Uhum, tem que fazer o papel dela e tudo, mas uhum. assim, é, o esforçado, o que tem dificuldade, com a chance, ele vai para frente. Eu sou um exemplo disso. Eu sei, curioso, curioso, Uhum, curioso e fui tendo oportunidade e fui uhum, correndo e coisa. Então, assim, eu acho que e outra coisa, foco, né? Então, você pode ter dificuldade, mas se você focar, com toda dificuldade, eu quero avançar nisso e ter oportunidade, a grande exato. chance é de ter sucesso.
Bacana, Entendeu? bacana. E isso é muito, muito importante, né? As pessoas não desistirem do sonho, seguir com um plano. Eu acho que hoje muitas pessoas têm se perdido nas possibilidades, buscam a pós-graduação só como mais uma linha no Lattes, como um aumento de salário no serviço público, Uhum. uma possibilidade de passar num concurso. Não tem problema, isso também não. Sim, Mas eu acho que se tornar um pesquisador, ele vai além dessa necessidade somente financeira. O pesquisador, ele tem uma característica diferenciada que o torna especial para produzir resultados para a sociedade. exatamente. Então, assim, é isso que você falou. O pesquisa, se formar, né, o próprio nome diz, é um processo formativo. Uhum, Você se torna outra pessoa, positivamente. Então, muitas vezes fica vinculado, eu vou fazer, né, um mestrado, doutorado, né, com as condições que você falou, seja para melhorar o salário, que é louvável também, uhum, e muitos ficam assim, tem que publicar artigo, publicar artigo, publicar artigo. Não, não é só isso. Uma pessoa que tem esse processo formativo, às vezes é o que eu falei recentemente também, às vezes para a sociedade, assim, às vezes a academia porque a gente fica nos bastidores, uhum, né? Mas uma pessoa que passa por um processo formativo na pós-graduação, ela vai ser o líder lá, uma chance grande dela ser líder, uhum, fazer um relatório técnico. uhum, Faz com outros olhos, lê um texto, você lê com crítica, você aprende a ter crítica em cima daquilo que você está fazendo. Então, por mais que depois que, né, o profissional está lá, ou muitos não enxergam, e não é perceptível, que a pesquisa não é imediata, né? Então, uhum, o que sai, é porque eu falo que a gente fica nos bastidores, a gente vai criando as bases, os conhecimentos, enfim, e a pessoa sai lá, às vezes, vai para um determinado setor, ela se torna um supervisor, se torna um gerente, ele vai se destacando porque faz um relatório mais adequado. De onde que surgiu isso? Do processo que ele passou aqui, que às vezes a gente nem percebe. uhum. Então, é processo Soft formativo. skills, né? Exatamente. Tá? Maravilha. Adriano, foi muito bom conversar com você. Eu acho que é uma oportunidade, são conversas que às vezes a gente nunca teve várias vezes, e isso é muito legal. Nós estamos chegando ao fim. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas orientações. Hoje eu sei que você orienta, além do ACT, outros, então acho que para quem nos ouve, vai Sim. nos assistir em outros momentos, para que ficou interessado nessa área de oncoemato, onde que eles vão poder te procurar? Uhum. Então, né, eu oriento no nosso programa, que é Análises Clínicas e Toxicológicas, da qual eu estou coordenador novamente, e justamente pelo fato de ser curioso, eu oriento na bioinformática. Então, sempre, né, não sou de forma alguma programador, nem da área específica, eu uso a ferramenta aplicada ao diagnóstico e à investigação. Então, eu tenho a parte que a gente faz tudo em conjunto, mas a parte de análises clínicas, principalmente explorando os biomarcadores, potenciais biomarcadores, que é uma coisa muito ampla, e ao mesmo tempo formas, integrando script, algoritmo, enfim, para poder, tudo com foco na oncomatologia. Legal. E, né, oriento também no ciências farmacêuticas, e do ciências farmacêuticas ocorre muito a questão que eu trouxe lá da minha iniciação científica. Lembra que eu falei que um dia, falei, ó, um dia eu ainda vou conectar isso. Aham. Então, eu, principalmente no ciência da farmácia, a gente pega assim, testar moléculas, né, a atividade antitumoral de moléculas bioativas ou de moléculas sintéticas, as parcerias com o pessoal da química farmacêutica. Então, eu juntei, hoje nós temos modelos in vitro, né, linhagem celular de leucemia, onde eu recebo as moléculas dos colegas da química medicinal, e a gente testa a atividade antitumoral, faz um screening, Uhum. dando a atividade, a gente tria lá aquele lote enorme de moléculas. Uma ou Uhum. duas deu atividade, a gente segue com o estudo de mecanismo. Uhum. E hoje nós estamos chegando com pré-clínico em vivo, em modelo de camundongo. Uhum. Então, a parte de desenvolvimento de fármaco, que aí vem a área do drug discovery, né? A parte de biomarcadores laboratoriais, seja diagnóstico, eu considero muito, inclusive, prognóstico,
Uhum. que a gente avalia, né? Então, não é só a pesquisa básica, a gente trabalha muito com paciente, com ex vivo, com amostra de paciente. Trabalho lá no Hospital das Clínicas já tem esses 23 anos, pelo menos, né? E como curioso, que igual eu falei, eu me defino, acho que hoje eu me defino um explorador, porque né, tive a oportunidade de, até por interesse, ser entusiasta dessa parte computacional, muito de curiosidade, né, e tudo. Eu fui, há uns 5 anos, fui convidado a orientar na bioinformática. Então, Uhum. hoje a gente integra, né, as plataformas in silico, in vitro e pré-clínico em vivo, Uhum. seja na parte de desenvolvimento de fármacos, seja na parte de encontrar biomarcadores, né? E desenvolvimento integrado com essa parte de algoritmo, de bioinformática, metodologias, Uhum. né? Então, citometria de fluxo, que é nosso, que eu coordeno a citometria de fluxo, peptidômica, enfim, aí eu vou agregando, né? Com o foco, esse que é o desafio, foco. Uhum. Na pesquisa a gente abre a mente, tem que abrir mesmo, né? Uhum. Mas o foco é doença. Vai agregando as expertise e as ferramentas e me encaixei nesses 3 programas, né? Se a gente pegar a ciência farmacêutica, que tem um foco muito grande com desenvolvimento de fármaco, parte de Uhum. medicamento, diagnóstico, análises clínicas toxicológicas, muita questão dos biomarcadores, enfim, e veio a plataforma, os insílicos, né? E, enfim, com a modelagem computacional, e aí eu fico considero a via de mão dupla. O que é modelado no insílico, a gente traz para a bancada para fazer a prova de conceito, e a evidência que a gente acha na bancada, então é isso que a gente tem feito. Retroalimentação. Exatamente. Aí a gente tem, né, tem trabalhado, tem projetos em andamento com as leucemias, leucemia mieloide aguda, Uhum. linfoblástica aguda, por mais que sejam leucemias, né, a casuística, a epidemiologia é um pouco diferente, o tratamento é diferente, linfoma, a gente trabalha com essas frentes e nós estamos na era realmente da terapia individualizada, né? Então, assim, Uhum. detectar mutações, painéis de mutação e sequenciamento, aí você, inclusive, você traz é o que a gente tenta trazer cada vez mais, trazer isso para o Ministério e incorporar no SUS. Tem questão do custo, mas muitos dos protocolos quimioterápicos é protocolo que veio do surgimento da década de 70 para cá. Então, hoje, com essas Não está terapias novas, desatualizado. a partir do momento que você tem o paciente, ele tem esse perfil molecular e você tem uma droga, terapia-alvo direcionada para aquele, aí você traz um benefício enorme para o paciente, Uhum. né? Porque você é o balanço risco-benefício. Então, quimioterapia geral convencional, você tem muito efeito colateral, tudo, né? Então, assim, eu acho que a gente caminha, né? A gente já tem um tempo para a questão da individualização da terapia e do diagnóstico. Então, eu falo que hoje a gente trabalha com diagnóstico de precisão, tem uma contribuição muito relevante no manejo clínico terapêutico do paciente. Uhum. Às vezes eu converso com o pessoal, é difícil de visualizar e integrar tudo, né? Mas se a gente pegar isso tudo, está centrado no paciente, sabe? Então, Uhum. eu tenho muito prazer de Ah, falar maravilha. disso e de trabalhar com isso. Então, se vocês ficarem interessados nessa área, tem algum interesse, tanto na análises clínicas, quanto na farmácia, ciências farmacêuticas, quanto na bioinformática, o professor Adriano está aí, vocês procurem, né, nos meios de comunicação, o site da UFMG, o currículo Lattes, que eu tenho certeza que vai ser, o Adriano vai Com certeza. responder vocês e vai ser muito bom tê-los aqui na UFMG. Para finalizar, eu estou inaugurando a temporada, a possibilidade de você fazer uma pergunta para mim. Muitas pessoas reclamavam que eu não tinha participado de nenhum podcast, que eles queriam saber um pouco mais sobre mim. Eu falei, bom, então vamos lá. Vai que os meus colegas também têm alguma curiosidade que eles ainda não sabem. O Sim. que que você gostaria de saber sobre a minha vida profissional? Então, vou fazer a pergunta, eu já tinha até pensado nisso. É semelhante ao que você me fez no início, assim, a partir de qual momento que você teve esse insight, você vislumbrou, assim, eu quero ser docente, quero ser pesquisadora, e como que você se descobriu na saúde pública? O que que te motivou?
a ir para a saúde pública, decidiu ser docente, pesquisadora, e assim, eu quero trabalhar com saúde pública. Uhum. Muito interessante essa pergunta, porque foi muito parecido com você. Eu via nos professores assim o meu alvo. Eu queria ser como eles e principalmente viajar como eles. Eu Uhum. gostava de viajar e eu via que aquela poderia ser a minha possibilidade. Vinha de uma realidade muito pobre. Meus pais nunca saíram do Brasil, pouco ensino, né? Pouco estudo. E aquela para mim, aquele era um mundo perfeito que eu queria seguir. Eu estava numa faculdade privada, eu vim da Newton Paiva, eu nem sabia como que eram os caminhos, mas as oportunidades elas foram acontecendo. Eu comecei com iniciação científica e eu vi que eu podia fazer uma especialização aqui. E a área de saúde pública, ela veio primeiramente com a farmacoeconomia. Quando eu fazia faculdade, começou-se a discutir sobre farmacoeconomia. Era até o professor Augusto que dava aula para a Uhum. gente. Ele falou: olha, é uma área bem nova. A gente está começando a discutir agora essa questão de custos e benefícios, né? Então, é uma área bem interessante. Quem começar agora vai ter um sucesso lá na frente, porque isso Sim. vai crescer muito. E aí eu fui, a minha monografia de final de curso foi nessa área de farmacoeconomia e eu trabalhando com dados dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então eu comecei a ter contato com a saúde pública ali, a conhecer sobre o SUS e tal, e vim fazer uma especialização aqui em saúde pública com ênfase em medicamento. A partir daí, né, as oportunidades vão acontecendo, a gente agarra O com todas as cavalo vai forças, passando. pois aí vamos em cima. E assim, é a área que eu me vejo, eu acredito que, independente de qualquer formação que eu tivesse, eu seguiria essa carreira acadêmica, eu seria professora. Eu adoro, é onde eu me realizo ali, Hum. de formar pessoas, de conversar com pessoas, de ensinar, de aprender, porque é uma A troca gente aprende constante. sempre. É uma troca constante. E a gente aprende toda vez que a gente ensina, inclusive, né? Sim. Porque parece que toda vez você vai fazendo novas conexões, mesmo dentro da sua cabeça, Esse é o legal do processo. não é? Você sempre está aprendendo, está se renovando o Encantador, tempo. né? Exatamente. Nenhum semestre é igual ao outro, Não, todos os semestres são diferentes, todas as aulas que eu dou, por mais que seja o mesmo conteúdo, mas são novos aprendizados, novas conexões, hum, e isso me fez gostar muito, defender aquilo que eu acredito e querer cada vez mais trazer resultados sociais, né, benefícios sociais tanto para os indivíduos, para mim mesmo, para minha família, mas principalmente para a sociedade como um todo. sim, não, bacana. Isso mesmo. Maravilhoso, muito Bom demais. obrigada, Eu foi que agradeço, muito, muito bom. Então, para você que ficou com a gente até aqui, estou vendo que a sala está cheia, eu espero que alguma parte da trajetória do Adriano tenha ajudado você a enxergar novos caminhos para a sua própria carreira. E faço novamente um pedido. Curta essa entrevista, comente, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa conversa. Cada vez que vocês compartilham, maior a possibilidade de chegar a mais pessoas por causa daquela coisa do algoritmo. Esse movimento parece pequeno, mas vai fazer muita diferença. Quando você curte, comenta ou compartilha, as plataformas entendem que aquele conteúdo é relevante e vão mostrar para mais pessoas. E esse é justamente o meu objetivo com a entrevista com o Researcher Top. E é muito top esse Researcher. Bondade. Fazer com que as experiências e os aprendizados de quem vive a ciência na prática cheguem a quem está tentando construir o próprio caminho. Então, me conta aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado que você levou dessa entrevista. A segunda temporada está só começando. A gente se vê na próxima entrevista com o Researcher Top. Muito obrigada! Obrigado, Cris. Eu que agradeço.